belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar. Brilhar como o quê? Brilhar como o sol. Vou dar até uma voltinha, porque hoje o bicho vai pegar em quê? Em fração. Então, ó, primeira coisa, beijo Fernando, tamo junto. Beijo Roberto, tamo junto. Beijo Luizinho, tamo junto. E vamos começar essa aula maravilhosa, porque hoje o bicho vai pegar. Então aqui, ó, hoje tô animado. Então, ó, meu nome é Lucas Calazans e hoje nós vamos trabalhar frações e um pouquinho de operação. É para colocar a mente para pensar. Olha que top! Então, hoje o que nós vamos aprender? De acordo com o seu PET, nós vamos compreender, comparar e ordenar frações. Ô, gente, isso é de extrema importância para você. Você saber comparar e ordenar frações. Isso é chique demais. Isso você chega assim, ó, chega no crush, fala assim, nossa, eu sei comparar, até arrepiei, acabou. Então aqui, ó, resolver e elaborar problemas que envolvem adição e subtração de frações. Isso também é de extrema importância. Vamos começar? Então, primeira coisa, eu tenho que relembrar com vocês alguns conceitos. Então, imagine que você tem essa figura, e essa figura foi dividida em quantas partes? Você viu comigo na última aula? Foi dividida em 15 partes, concorda? 15 partes. Só que quantas partes foram pintadas em vermelho? Quantas partes, turma? 7. Então, olha a minha pergunta. Qual que vai ser a fração relativa às partes que eu pintei? Vai ser a fração 7/15. Tranquilo? Na paz? Então, essa parte da matéria é de extrema relevância para você. Por quê? Você precisa saber dominar essa partezinha. Fechou? Então, frações equivalentes, outro tópico que nós trabalhamos na aula passada. Como que vai ser a questão de frações equivalentes? Nós temos o seguinte, ó. Qual que vai ser a fração relativa à parte em azul do primeiro desenho? Vai ser 1 dividido por 2, 1/2, tranquilo? Agora, quando eu pego a fração relativa ao segundo desenho, vai ser o quê? 2/4. E a terceira vai ser o quê? 4/8. Agora, note o seguinte, turma. Note o seguinte. Concorda que a parte do todo, do mesmo todo, foi a mesma pintada? Nome chique, gente. Matemática inventa de ter nome chique. Achurada, só pintada. Achurada e pintada é a mesma coisa. Beleza? Então, aqui, concorda que a parte coloridinha foi a mesma? Então, nós falamos que essas frações são equivalentes. Então, nós podemos falar que 1 dividido por 2 é igual a 2 dividido por 4, que é igual a 4 dividido por 8. Tranquilo? Então, é o mesmo desenho, só que com essa comparação. Fechou? Então, agora que nós vamos sambar. Nós vamos sambar na cara da matemática, porque hoje nós vamos ficar ligados com uma propriedade extremamente importante. Sabe qual é? A propriedade que envolve frações equivalentes. Vem comigo. Eu tenho o seguinte, ó. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada, ou seja, a fração original. Não, Lucas, falou muita coisa, colocou até em azul para ressaltar, mas e aí? Calma, vamos fazer um exemplo matemático? Olha que top. Você concorda que 3/4 é a fração que eu vou analisar. De 3 para 9. Conta pra mim, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 3, não foi? Beleza. Multipliquei por um número diferente de zero. Agora embaixo. Embaixo também eu multipliquei por 3, concorda? De 4 fui para onde? Eu fui para 12. Então, quando isso acontece, eu posso afirmar que a primeira fração é equivalente à segunda. Tranquilo? Agora, lembra que eu coloquei lá na parte em azul? A parte azul pode ser multiplicação ou divisão? Vamos fazer um exemplo com divisão? Olha que top. Eu tenho a fração 2/4. De 2 eu fui para 1. Eu dividi por quanto, turma? Eu dividi por 2. Beleza? Agora, embaixo. De 4 eu fui para 2. Eu também dividi por 2. Galera, aqui ó, olha para mim. Olha no fundo do meu olho. Galera, é sempre o mesmo número em cima e embaixo. Luizinho, mesmo número. Não, professor, eu quero colocar um número diferente. Vai errar. Vai errar. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Fechou? Então vamos que vamos, porque se você aprendeu comigo agora,
essa propriedade de extrema relevância, você vai aprender a simplificar frações. Ou seja, eu vou ter uma fração com termos, né, que podem ser divididos em cima e embaixo por um mesmo número, e eu tenho que ter essa sacada. Mas vamos com calma. Primeira coisa, o que é simplificar uma fração? De olho na tela. Eu tenho o seguinte, simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com o numerador e o denominador menores que os da fração inicial. Como assim, turma? Então eu vou ter uma fração com números grandes, em cima e embaixo, e eu vou ter que simplificar, ou seja, eu vou dividir em cima e embaixo para o mesmo número para chegar numa fração que nós denominamos irredutível. Aí eu te pergunto, cuidado, irredutível é a fração mais simples possível, é a mais simplificada. Preste atenção no exemplo. Então olha aqui, ó, eu tenho a fração 36/54. Então observe, em cima e embaixo eu posso dividir por quanto? Eu posso dividir por 2, por exemplo. Então dividindo em cima e embaixo por 2, eu vou ter a fração 18/27, ou chique, 18/27. Beleza? Agora, 18 e 27 também podem ser simplificados por um número. Aí se a gente for pensar, tem como a gente simplificar, por exemplo, por 3, concorda? Em cima e embaixo por 3. Aí com isso eu vou ter o quê? 18 por 3 vai dar 6. 27 por 3 vai dar 9. Então, você criou uma sequência de frações equivalentes. Aí eu te pergunto, concorda que tem como simplificar novamente, turma? Tem como eu mexer na última fração também. Então, cola comigo. Eu posso dividir em cima e embaixo por quanto ainda? Eu posso dividir por 3. Então, a fração final vai ser o quê? 2/3. Olha que coisa interessante. Você saiu numa fração lá de cima e você tornou ela mais simples possível. A mais simples possível. Tradução, essa fração em destaque vermelho é chamado de fração irredutível. Ela é chamada de fração irredutível. Fechou? Então, nome chique a gente precisa saber. Agora, olha que interessante. Eu tenho essa sequência de igualdades, concorda? É essa sequência que está mostrada aí para você na tela. Ô Lucas, eu poderia ter pensado, por exemplo, em sair do 36 e já direto para o 2? Poderia? Poderia. Aí eu te jogo a pergunta, de 36 para o 2, filhote? De 36 para o 2. Concorda que eu dividi por 18? Sim ou não? Sim, sim. Sim ou não? Sim. Mexe a cabecinha. Isso, sim. Agora, de 54 para 3, eu também dividi por quanto? Por 18. Então, eu poderia muito bem sair dessa primeira fração e ir para onde? Para a última. Só que eu quis encaminhar um raciocínio com vocês, até mesmo para vocês terem um domínio da divisão. Fechou? Então, beleza. Agora, eu te falei que isso aqui é o momento de você chegar no crush, na crush, falar assim, olha, eu sei comparar a fração. Até arrepiei, porque isso daqui é o top da matemática. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te ensinar de uma maneira tão simples, que você vai falar assim, nu é só isso? É. Olha que doido. Comparar duas frações que estão relacionadas à mesma unidade significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre elas. Ô, turma, pensa o seguinte, é como se você comparasse dois números. Imagine você comparando o número 2 e o 3. Você sabe que 2 é menor do que 3. Mas também você pode afirmar que 3 é maior do que 2. Concorda comigo? Uma outra coisa que você pode afirmar é que 2 é diferente de 3. Ô, professor, mas por que 2 é diferente de 3? Porque senão o 3 chamaria o quê? 2. Pronto. Por isso que é diferente. Então, aqui, ó. A ideia é o seguinte. Eu tenho comparações. Eu tenho tipos de comparações. Eu tenho classificação de comparações. Tá vendo que eu estou aprofundando em termos com você, turma? É porque é necessário que você tenha esse domínio sobre
palavras específicas, nomenclaturas. Ô Lucas, você está falando chique demais. É para falar chique? A matemática é chique. Então aqui, ó. Como que eu vou comparar duas frações com o mesmo denominador? Olha que top. Primeira coisa, 3/7 é a mesma coisa do que essa figura aqui. Eu tenho 7 retângulos bonitinhos que estão dentro de um mesmo retângulozão e eu estou pegando 3 para analisar. Então, a fração aqui vai ser 3/7. Agora, a fração de baixo. A fração de baixo vai ser o quê? 5/7. Ou seja, desses 7 pedacinhos, eu vou pintar quantos? Eu vou pintar 5. Aí eu te pergunto, qual fração é maior? 3/7 ou 5/7? Professor, vai ser 5/7, porque você pintou mais. Top, é isso. Mas você concorda que tem hora que desenhar se torna uma tarefa desconfortável? Aí que vem a dica. Sabe qual que vai ser a dica, turma? A dica vai ser a seguinte. Quando eu tenho o mesmo denominador, a relação de maior e de menor vai ser em relação aos numeradores. Então, observe. Concorda que 3 é menor do que 5? Então, é correto afirmar que a fração 5/7 é maior do que 3/7. Uma outra parte, eu poderia ter afirmado o seguinte, que 3/7 é menor do que 5/7. Ah, professor, tranquilo, então olha só o numerador. Sim, quando eu tenho o mesmo denominador. Agora, e se eu tiver denominadores diferentes? Então, a primeira coisa é o seguinte, ó. Eu tenho a fração 2/5, que tem o denominador 5. Eu tenho a fração 1/2, que tem o denominador 2. E eu tenho a fração 3/4, que tem o denominador 4. Beleza. Quando duas ou mais frações têm denominadores diferentes, devemos reduzi-las ao mesmo denominador, para que em seguida possamos o quê? Compará-las. No professor. Então, nesse momento, é o momento onde eu tenho que utilizar aquele conceito do início da aula de frações equivalentes? Sim. E eu vou te falar que é uma coisa bem tranquila. Vamos fazer fração por fração. Então, primeira coisa, só voltando aqui, ó. Como você quer colocar um mesmo denominador, eu vou te dar uma dica. Eu quero que você pense, coloque a cabeça para pensar, se você quiser, fecha até o olho, eu adoro fechar o olho. Eu quero que você pense em um número que é divisível ao mesmo tempo por 5, 4 e 2, que são os denominadores originais. Eu quero que você pense em um número que é divisível por 5, 4 e 2. Ô Lucas, eu posso ter pensado 100? Pode. Ah, professor, eu pensei 1000. Pode. Mas tem um pequenininho. Esse pequenininho que nós vamos levar em consideração. Esse pequenininho é o 20. Concorda comigo? O 20 vai ser o nosso denominador comum. Ô Lucas, eu poderia ter pensado no 100, no 1000, no 200? Poderia. Mas eu vou pensar no menor, beleza? O menor vai ser quem? O 20. Então, vamos ver, ó. Olha que top. Concorda que de 5 eu tenho que ir para 20? Então, de 5 para 20 eu multipliquei por quanto? Por 4. Se eu multipliquei embaixo por 4, em cima também eu multiplico por quanto? Por 4. Então, uma fração equivalente à fração 2/5 é 8/20. Tranquilo? Sim? Agora, a fração 1/2. Você concorda que de 2 para 20, eu multipliquei por 10, não é? Então, em cima, eu também tenho que multiplicar por 10. Até cuspi aqui, ó. Então, em cima, eu tenho que multiplicar por 10. Vai ser o quê? 1 vezes 10 dá quanto? Dá 10. Tranquilo? Então, a fração 1 dividido por 2, ou 1/2, é equivalente a 10/20. Bacana, show. Agora, 3/4. O meu denominador final vai ser 20. Olha que top. De 4 para 20, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 5. Então, eu multiplico também em cima por 5. Então, de 3 eu fui para 15. Então, 3 vezes 5 vai dar 15. Agora, eu tenho as frações
com o mesmo denominador. E como que vai ser a comparação? Do mesmo jeito que a gente fez antes. Qual que foi o jeito, Lucas? Eu vou comparar os numeradores. 8 é menor do que 10, que é menor do que 15. Então, eu posso colocar aqui 2/5 é menor do que 1/2, que é menor do que 3/4. Tranquilo? Na paz? Sucesso. Sucesso. Então, aqui, ó. Agora é o momento de você tirar a carteira aí, ó, da sala. Nós vamos exercitar, entendeu? Vamos fazer até o fit dance aqui, porque agora o bicho vai pegar em adição e subtração. Como que eu vou fazer isso? Olha aqui, ó. Para adicionar ou subtrair frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Já começamos aí, tem que ter o mesmo denominador. E para fazer isso, basta você conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Vamos ver? Olha que top. Primeiro exemplo, eu tenho 5 nonos mais 2 nonos. 5 nonos mais 2 nonos, eu tenho o mesmo denominador. Então, eu vou conservar, eu vou manter, eu vou deixar ele quietinho e somar os caras de cima. Então, vai ficar o quê? 5 mais 2 vai ficar o quê? 7. Então, a soma vai dar o quê? 7 nonos. Agora, o próximo exemplo, subtração. Eu tenho o mesmo denominador. Então, basta subtrair os numeradores. Então, eu tenho o mesmo denominador, basta subtrair. Então, vai ficar o quê? 4/8, que é a mesma coisa do que 1/2, ou 1/2. Beleza. Agora, quando eu tenho frações com denominadores diferentes, primeira coisa, eu tenho que colocar no mesmo denominador. Para depois eu somar ou subtrair. Vamos ver? Vamos ver? Aqui, ó. Seguinte. Momento de grandes emoções. O que é isso, Lucas? É o momento Kamehameha. Então, o que é o momento Kamehameha? Vou até colocar o passador de slide aqui. Porque agora... Ô, professor, você vai... Não, porque agora é um exercício top. É o mais difícil. É o cabuloso. Então, aqui, ó. Comigo aqui, ó. Kamehameha. Olha que top. Vamos que vamos. Primeiro exemplo. Olha que top, gente. Primeiro exemplo vai ser o quê? 1 dividido por 2, mais 1/3, mais 5/6. Galera, eu tenho todos os denominadores diferentes. Então, a primeira coisa é colocar com denominadores iguais. Um número que é múltiplo ou divisível, né, por 2, 3 e 6 é o 6. Tranquilo? Sim? Então, eu vou colocar todas as frações com um denominador igual a 6. No momento que eu faço isso, olha o que vai acontecer. De 2 eu fui para 6, eu multipliquei por 3 na primeira fração. Então, eu multiplico em cima também por 3. Na segunda, vai ser o quê? Eu vou multiplicar por 2. De 3 eu fui para 6, concorda? Analise os denominadores. De 3 eu fui para 6, então, multipliquei por 2. Então, em cima também vai ser multiplicado por 2. E 5/6 é 5/6. Já está no denominador 6. Então, agora basta a gente somar os numeradores. Eu tenho o mesmo denominador. Então, o que eu vou fazer aqui? Vai ficar 3 mais 2 mais 5, 10. 10 dividido por quanto? Por 6. E 10 dividido por 6 é igual a 5/3. O último exemplo. Eu tenho 3/4 mais 5/6 menos 1 dividido por 2, menos 1/2. Então, o denominador que vai ser a referência aqui vai ser o 12, que é um número divisível pelos 3 termos, né? Pelo 4, 6 e o 2. Então, vamos ver aqui. Na hora de criar as frações equivalentes, na primeira eu multiplico em cima e embaixo por 3, então vai ficar 9/12. Na segunda, eu multiplico em cima e embaixo por 2, vai ficar 10/12. Menos, na última, eu multiplico em cima e embaixo por 6, vai ficar 6/12. Fazendo as continhas, vai ficar 9 mais 10, 19. Menos 6 vai dar 13. 13 dividido por 12. Galera, referências bibliográficas são os livros que eu utilizei para modelar essa aula. E eu te falo o seguinte, agora a frase é diferente. O meu sonho é fazer isso, eu vou fazer aqui, ó. Existe um filme chamado High School Musical, e eu vou fazer assim, ó. We are in this together. Entendeu? Então, tamo junto nessa. Até o futuro, meu 6º ano. Valeu, turma!